Hoje a gente está aqui com os nossos convidados, o doutor... já estava falando deputado, hein, doutor Almada? Isso aí é coisa de pensamento lá na frente, viu? Estamos aqui com o nosso presidente, Márcio, com o nosso coordenador nacional do ramo crédito, doutor Almada. Teremos também aqui, não entrou ainda, os dois deputados, o nosso líder do Cidadania, deputado Arnaldo Jardim, coordenador do ramo crédito na Frencop, deputado Domingos Sávio, outro defensor do cooperativismo de um modo geral, mas especialmente o ramo crédito, nosso superintendente Renato também, que está aqui nos acompanhando, e vamos, então, iniciar o dia de hoje. Presidente, antes da gente abrir aí para a sua fala, a gente queria passar um vídeo que nós produzimos para passar um pouco do histórico inicial, já de todo o trabalho que o Sistema OCB vem fazendo em torno das reformas, da reforma tributária em especial. Tema esse que aconteceu no ano passado já, né, quando tramitam, tanto na Câmara quanto no Senado, as propostas de emendas à Constituição. Mas esse vídeo, eu acho que ele ilustra um pouco de todo esse trabalho e já, de antemão, presidente, agradecer a presença aqui também do Evandro Cotes, que representa o ramo crédito dentro do grupo de trabalho que discute a reforma tributária, especialmente no trabalho das PECs, a defesa do nosso ato cooperativo. Então, Fernanda, se você puder colocar o vídeo para a gente. O cooperativismo é transversal e está presente em todos os setores da economia. É por isso que reformas estruturantes como a tributária têm impacto direto nas cooperativas de todos os ramos. E o sistema cooperativista, por meio da OCB e com apoio da Frencop, vem atuando na defesa do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, que é um ponto fundamental para as cooperativas nesta reforma. Nos últimos meses, a OCB criou um grupo de trabalho com especialistas de cada ramo para debater a reforma e propor emendas que contemplassem todas as cooperativas. Reuniu parlamentares da Frencop para se aprofundarem no tema. Se antecipou e buscou o Ministério da Economia, a Receita Federal, as consultorias legislativas da Câmara e do Senado. Tudo isso para apresentar os pleitos do cooperativismo com antecedência. Participou de audiências públicas e criou materiais que explicam a importância do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. E por que tudo isso foi feito? Para que não haja uma injusta duplicidade na tributação, tanto para o cooperado quanto para a cooperativa. E isso não quer dizer que cooperativistas pagarão menos impostos, mas sim que pagarão apenas uma vez, como qualquer outro dono de negócio. Defender a adequação tributária ao ato cooperativo é preservar a segurança jurídica e a existência das cooperativas. Quer ficar por dentro de toda a atuação da OCB em prol das cooperativas na reforma tributária? Acompanhe nossas redes sociais e leia nosso boletim semanal, Cooperativismo na Reforma Tributária. OCB, a voz do cooperativismo no Brasil. Inclusive, hoje, presidente, é dia da gente atualizar esse boletim semanal. Toda quinta-feira, então, esse boletim vai aí para as nossas organizações estaduais, as nossas cooperativas, para se atualizar, em especial, sobre o tema da reforma. Presidente, o deputado Domingos Sávio já entrou conosco, mas a palavra está com o senhor, então, para as boas-vindas aqui para a nossa turma. Agora, 130 pessoas já nos acompanhando aqui. Obrigado, Tânia. Muito boa tarde. Quero cumprimentar todos vocês da família cooperativista. Meu abraço muito especial para o Domingos Sávio, que já está andando aí, já está no carro, mas do carro ele está nos ouvindo. Obrigado, Domingos, pela participação. Mais do que pela participação, fica aqui o meu agradecimento pelo brilhante trabalho da Frente Parlamentar do Cooperativismo lá no Congresso Nacional nesses últimos dias, que culminou na derrubada dos vetos ontem, que foi uma vitória fantástica para o agronegócio brasileiro e de uma maneira muito especial para o cooperativismo. Então, receba, Domingos Sávio, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão, e que a gente saiba fazer disso
um apoio que você merece, porque você tem legitimidade para representar o setor. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Conta sempre conosco. Meus cumprimentos muito especiais ao Almada, coordenador do SECO, do Conselho Especializado. Almada, Enio, um abração para vocês. Estou com saudade de a gente se rever pessoalmente. E todos vocês que estão nos ouvindo, o Renato, que está lá em Assis, a Tânia em Brasília, e a turma esparramada do Evandro. Obrigado, Evandro, pela participação e pela ajuda. Gente, eu quero falar com vocês o seguinte. Sem dúvida nenhuma, o grande desafio da ebulição e das mudanças que estão acontecendo na sociedade estão nos abrindo diversas oportunidades. Eu tenho comentado, Domingos Sávio e Almada, que esse processo que a gente está vivendo de transformação não é uma coisa nova, ele vem acontecendo há muito tempo. É só a gente prestar um pouquinho atenção no que foi a Primavera Árabe, no que foi o próprio processo político eleitoral nos Estados Unidos, onde o presidente mais popular da história americana não conseguiu fazer o sucessor. Na Primavera Árabe, onde a manifestação popular feita pelas redes sociais foram capazes de derrubar governos, ditaduras centenárias. É a força da mudança, da evolução que está tendo na humanidade, na minha opinião. Essa ebulição na humanidade vem provocando e gritando por mudanças, por alterações, por mudanças de processos, por maior participação das pessoas, por um modelo melhor de desenvolvimento econômico e de justiça. As pessoas querem isso e querem a cada dia mais. E são as gerações que estão chegando pedindo isso. A pandemia não criou nada disso, a pandemia só acelerou alguns processos que já estavam em andamento. Uma pandemia triste, que nos leva a uma tristeza de ver gente doente, gente com problema, o nosso país em colapso por ter que ajudar, ter que amparar a economia em recessão, mas é um processo que está acontecendo e nós temos que enfrentar. E a pandemia só expõe e clareia algumas coisas que talvez demorasse muito mais tempo para a gente estar fazendo. Seria praticamente impossível, há 8, 6 meses atrás, nós estávamos fazendo uma reunião dessa envergadura de uma maneira virtual. E nós estamos fazendo e temos feito diariamente, e acho que todos vocês têm feito, e as coisas estão rodando, estão funcionando. Então, diante desse cenário todo, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: abre um desafio tremendo, mas muito maior que o desafio é a oportunidade para o movimento cooperativista. Eu acho que nós estamos diante de uma janela de oportunidade. E essa janela de oportunidade está em a gente participar de forma organizada dos modelos de revisão de processos. E nós estamos, no nosso país, num momento de revisão de processo. A reforma tributária é uma proposta de revisão de processo. É hora de nós aproveitarmos essa oportunidade, marcarmos com justiça a nossa posição, e o vídeo já deixou muito clara essa posição, gostei muito também, porque ficou muito clara essa posição. Nós não queremos tirar vantagem, nós não queremos ser mais um Gerson no cenário, nós queremos justiça, queremos o que a humanidade e as novas gerações querem, um tratamento justo, igualitário. Então, eu acho que nós temos como trabalhar isso. Hoje, o sistema cooperativista, que é feito por vocês aí na base, e que eu tenho o orgulho e a honra de representar lá em Brasília, tem credibilidade. Nós temos uma frente parlamentar no Congresso Nacional fantástica. E estou aqui falando na frente do Domingos Sávio, o Arnaldo Jardim, que vai entrar com a gente daqui a pouco. É gente da melhor qualidade
e que defende os interesses com legitimidade. Então, nós temos representação política, temos organização política, temos organização social, somos uma base econômica e social muito forte, e para isso nós precisamos estar, organizados para defender os interesses do cooperativismo nesse momento de mudança, dessa reforma tributária e outras reformas que virão. Então é muito importante a gente estar debatendo isso. Nós não sabemos de todas as verdades. Temos que discutir isso com cada ramo, com cada setor do cooperativismo e achar uma forma técnica de argumentar, de dar munição na mão dos nossos parlamentares, para que no processo de mudança a gente tenha justiça no tratamento com as cooperativas. Então é com esse enfoque, meus amigos, presidente Almada, é que eu convoco o cooperativismo de crédito para pensar junto com o cooperativismo brasileiro, essa maneira da gente participar dessa mudança com juízo, com cuidado, que sempre foi a nossa noção, foi a nossa orientação. E com esse cuidado, nós vamos sair lá na frente mais respeitados ainda e garantir um espaço para que as nossas cooperativas cumpram a sua função nesse mundo que está em mudança, que eu não tenho dúvida, que abre uma janela imensa para o nosso movimento cooperativista. Obrigado pela atenção, bom trabalho a todos e um grande abraço. Perfeito, deputado. Viu, presidente? Hoje eu estou assim. Hoje eu estou só tendo visões aí. Mas isso mesmo, presidente, é isso mesmo. Eu acho que ontem mesmo, né, a vitória que tivemos lá para o cooperativismo agropecuário, na derrubada do veto lá da COSIT, ele sanou uma injustiça, não é mesmo, presidente? Então, eu acho que é nesse caminho aí, nessa defesa que a gente tem que sempre persistir. Mas vamos ouvir agora, então, o nosso representante, coordenador do Conselho Consultivo do Ramo Crédito na OCB, doutor Almada, por favor. Obrigado, Tânia. Obrigado, Márcio. Queria também saudar o deputado Domingos Sávio, Renato, Evandro, que vai nos brindar aí com a explicação desse momento que nós estamos vivendo, os detalhes da reforma que o Executivo está encaminhando para o Congresso Nacional, como ela nos afeta. Mas, Márcio, sem perder o seu otimismo, e o seu otimismo sempre me motiva muito, eu queria usar esses minutos aqui para colocar em relevo alguns aspectos gerais relativos a possíveis efeitos adversos que a reforma trabalhista pode trazer para nós do cooperativismo, apenas para que nós, eu sei que nós estamos aqui com mais de 100 pessoas acompanhando nosso evento, possamos afinar a nossa viola e afinar o nosso discurso. Parabéns, Tânia. De fato, a abertura que você fez aí, o videozinho, ele dá um panorama geral bastante apropriado e preciso daquilo que nós defendemos, mas eu queria ampliá-lo um pouquinho com algumas especificidades do nosso ramo crédito. Todos nós sabemos que, embora a primeira cooperativa de crédito do Brasil date de 1902, nós chegamos em 1980 com o cooperativismo de crédito com muito pouca cooperativa em atividade e com uma representatividade sistêmica muito pequena. E a partir do ano de 1980, com o surgimento da primeira cooperativa central, que foi a Cosecré Rio Grande do Sul, o cooperativismo de crédito mudou de perspectiva e passou a ser algo que hoje já é sistemicamente importante, e nós temos visto as autoridades públicas reconhecendo a importância do cooperativismo de crédito. E essa importância vem porque nós crescemos e, com o nosso crescimento, nós adquirimos uma complexidade e vivemos e nos solidificamos a partir desse ecossistema que surgiu e foi, como eu já disse, se tornando cada vez mais complexo. Eu queria chamar a sua atenção para 3 aspectos do ecossistema do cooperativismo de crédito hoje. O primeiro aspecto é que ele é formado, primeiramente e principalmente,
por cooperativas singulares, multifacetadas, que operam exclusivamente com seus associados e são entidades sem fins lucrativos. Nós, em momento nenhum, podemos esquecer que nós somos entidades sem fins lucrativos, principalmente em momento de reforma tributária. E por que nós somos uma entidade multifacetada? Porque nós temos uma responsabilidade com o nosso associado de natureza comercial. O nosso produto tem de ter comercial atrativa. Nós temos o compromisso com o nosso associado da cooperativa produzir vida associativa. O associado participar das decisões das assembleias, mas receber capacitação. A cooperativa organiza feiras e eventos na comunidade para dinamizar a economia local. Então, ela tem uma faceta voltada para a vida associativa. E a terceira faceta de uma singular é que ela tem um compromisso profundo com a comunidade dela. Isso faz dela uma entidade de economia social. E por ser uma entidade de economia social, por si só, já nos abastece de argumentos para nós debatermos no ambiente da reforma tributária sobre as nossas especificidades. A segunda questão que eu queria chamar a atenção de vocês é que, para nós darmos certo esse ecossistema, ele surgiu através de um arranjo operacional sistêmico. Até 1980, nós tínhamos apenas cooperativas singulares. Depois surgiram cooperativas centrais, depois surgiram bancos cooperativos, depois surgiram confederações, e as cooperativas começaram a transacionar com suas centrais, confederações e bancos. Certo? Então, o que aconteceu? Os sistemas com arranjos verticalizados criados para capturar economia de escala, escopo, economia lateral, eficiência agregada, e a nossa competitividade hoje vem do sistema cooperativo organizado em sistema, né? Então, portanto, sistema cooperativo. E o terceiro pilar do nosso sucesso vem das estruturas de regulação, controle, supervisão e resolução de crise de liquidez e solvência. Eu estou falando aqui do DESUC, estou falando aqui do FGCOP, eu estou falando aqui das entidades de auditoria cooperativa que foram criadas para robustecer as nossas cooperativas. O que então, a reforma tributária pode colocar em risco? Em primeiro lugar, ela pode colocar em risco o arranjo sistêmico, porque nós estamos verticalizados e impostos sobre o faturamento, eles tornam o processo de verticalização contraproducente. Imagina se uma agência bancária qualquer, vamos imaginar uma agência do Banco do Brasil, tivesse de pagar imposto sobre as transações que faz com a matriz. Toda vez que a agência transacionar com a matriz, tem um imposto sobre faturamento. Seria um absurdo. Da mesma forma, as nossas cooperativas precisam operar com suas centrais, com suas confederações, seu banco cooperativo, e se a gente tributar as operações da singular com a central, da central com a confederação, nós vamos criar uma cadeia tributária muito mais pesada que a dos bancos. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o avanço da tributação sobre faturamento, porque ela fere princípios de organização sistêmica. O Evandro vai explicar aí quais seriam as novidades que poderiam incidir aí sobre o faturamento, sobre o spread, juros, a receita de crédito menos despesa de crédito, etc., deduções. Tudo isso está sendo discutido e isso pode efetivamente trazer transtornos sistêmicos para nós. E a segunda forma que a reforma tributária pode nos alcançar é nos impostos e contribuições sociais sobre o lucro. Olha que contrassenso. Como que uma instituição sem fins lucrativos vai pagar imposto e contribuição sobre o lucro? Não faz sentido um negócio desse. Nós operamos com os nossos cooperados a preço de custo. É verdade. A cooperativa ela opera a preço de custo. Quando ela faz a assembleia e faz o rateio da sobra proporcionalmente à movimentação do cooperado, e devolve a sobra para o cooperado que remanesceu para a operação da cooperativa, foi o necessário para cobrir os seus custos e formar suas reservas. Ponto final. Então, não há de se falar de tributação sobre o lucro ou sobre a renda. Então, esses dois aspectos, muitas vezes, as pessoas, o próprio legislador, se não for da competência
do deputado Domingos Sávio, do deputado Arnaldo Jardim, que acabou de chegar, não consegue apreender. E se nós não aprendermos a defender o sistema e a explicar claramente o que nos diferencia de uma iniciativa convencional, fica parecendo, equivocadamente, que a gente tem benefício. E como o vídeo da OCB colocou muito bem, nós temos o tratamento adequado dado as nossas especificidades. Então, eu espero que esse evento aqui de hoje ele seja rico para todos nós e que todos nós tenhamos domínio sobre as nossas especificidades e possamos estar aí todos bem afinados no conjunto de argumentos que são necessários para nós podermos debater com a sociedade, com o legislativo, sobre as nossas especificidades, sobre o benefício que nós geramos pelo país e o risco que nós podemos estar sendo submetidos caso haja um transtorno nesse conceito tão fundamental que é o conceito do adequado tratamento do ato cooperativo. Tânia, fazendo essa rápida recapitulação, eu devolvo a palavra para você. Muito obrigado e parabéns aí pela organização do evento. Parabéns ao senhor, doutor Almada. Nossa, excelentes seus argumentos, não tenha dúvida que a gente vai usá-los. A intenção nossa aqui nesse ciclo é trabalhar todo esse contexto dos ramos especificamente, né? Mas para a gente chegar a uma posição do sistema e poder levar os nossos parlamentares, e tenho certeza absoluta, inclusive o senhor está recebendo vários elogios aqui no chat, que eu acho que realmente o senhor foi na veia e ajudou muito aí o Evandro, né, Evandro? Nesse primeiro contexto aí, já depois de uma apresentação mais detalhada do impacto que o Evandro vai fazer conosco. Mas, antes de passar a palavra aí ao deputado Domingos Sávio e ao deputado Arnaldo Jardim, que também já estão conosco, a gente queria apresentar um outro vídeo, que é um pouquinho mais extenso, mas ele traz um pouco, agora, do contexto das 3 propostas que estão tramitando no Congresso Nacional. Hoje, né, e até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos as 2 PECs tramitando, uma na Câmara e outra no Senado, e já me adianto aos senhores que toda articulação política feita pela OCB, nós já temos a nossa emenda do ato cooperativo contemplada na proposta do Senado, na 110, ainda não avançamos na proposta da Câmara, mas agora com o projeto 3887 do Executivo, obviamente a gente vai ter que trabalhar novamente, fazer toda a sensibilização e a mobilização em torno desse assunto. Então, esse vídeo eu acho que espelha um pouquinho, até para que os deputados entendam o contexto geral do cooperativismo em cima das 3 propostas que hoje tramitam no Congresso. Então, Fernanda, se você puder colocar o vídeo aí para a gente, por favor. As principais propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional são as PECs 45 e 110 e o recente projeto de lei apresentado pelo governo, o 3887. As PECs criam o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e em 2019 a OCB apresentou emenda para garantir o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo e manter os créditos do IBS nas operações das cooperativas. Já o PL 3887 de 2020 cria a contribuição social sobre operações com bens e serviços e propõe a isenção da CBS nas receitas dos atos praticados entre cooperativas e cooperados. Essa isenção se configura como um benefício fiscal e não confere o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Isso sem falar que, pela proposta do governo, as cooperativas de consumo não poderiam usufruir desse benefício. O projeto também veda a tomada e o repasse dos créditos da CBS pelas cooperativas. Isso afetaria e muito a competitividade do setor. Sem contar que para o cooperado também ficaria mais cara a aquisição de insumos por sua cooperativa. Outro ponto crítico é a possibilidade de incidência da CBS em cima das sobras das cooperativas, o que significaria mais um ônus para cooperativas e cooperados. O aumento das alíquotas para alguns setores também preocupa. No regime não cumulativo, sobe de 9,25% para 12%. Para as cooperativas de crédito e as operadoras de planos, a alíquota passa dos atuais 4,65% para 5,8%.
E ainda será extinto o regime cumulativo com alíquota de 3,65%. Por fim, a redução do percentual do crédito presumido para algumas atividades agropecuárias também pode trazer prejuízos às cadeias produtivas e já está no nosso radar. A adequação de cada um desses pontos está sendo trabalhada pela OCB e pela Frencop, para que a reforma seja justa e garanta o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo e não prejudique o cooperativismo. Para acompanhar a atuação da OCB em prol das cooperativas na reforma tributária, siga nossos perfis nas redes sociais e confira também o boletim semanal sobre o assunto. OCB, a voz do cooperativismo no Brasil. Inclusive, esses vídeos e todos os materiais já estão aí no chat para vocês que quiserem utilizar, fiquem muito à vontade. Mas, deputado Sávio, o senhor, como um defensor não só das cooperativas de crédito, mas do cooperativismo brasileiro, o senhor sabe que hoje a gente tem, para o cooperativismo de crédito, as deduções e exclusões da base de cálculo já em lei, né? Principalmente na questão do PIS e da COFINS. E a gente não viu isso dentro do projeto do Executivo na CBS. Então, trouxe ali uma isenção, o que para a gente é ruim, né? E depois, ao final, o Evandro vai colocar, inclusive, em planilhas, colocando o impacto disso para as cooperativas de crédito. E também temos as nossas fundações, associações ligadas ao cooperativismo de crédito, como o próprio FGCOP, que o senhor ajudou aí a aprovar no Congresso Nacional quando esse tema tramitou. Então, todos esses aspectos que a gente está, de certa forma, bem preocupados, mas reunindo informações e subsídio, obviamente, para levar com conteúdo para vocês fazerem as defesas no momento correto. Temos certeza que o senhor vai ser um defensor dessa causa, como sempre foi, e nesse momento eu queria agradecer muito a sua participação aqui, agradecer o convite aí, e eu sei que o senhor está indo para o interior, mas a gente gostaria de ouvi-lo um pouquinho, como que são as expectativas, como o senhor, como um parlamentar já bem assíduo dentro do Congresso, pode nos ajudar nesse tema da reforma tributária. É com o senhor, deputado. Bom, muito obrigado. Quero agradecer a você, agradecer a todos os organizadores, cumprimentar meu presidente Márcio, cumprimentar o Almada, cumprimentar meu colega Arnaldo, que já está ligado, e todos que estão acompanhando. Eu, na verdade, estou chegando do interior. Eu estou chegando de várias cidades, estou entrando em Belo Horizonte, já estou quase chegando no meu gabinete. Eu esperava chegar um pouquinho mais cedo para fazer direto do meu gabinete a participação, mas estou ainda no carro. Mas hoje o presidente dizia, né, na abertura, que o que está se materializando de uma forma um pouco mais rápida com a pandemia já é uma realidade que não tem volta. E, de certa forma, são as coisas positivas que a gente está vivenciando ao meio desse momento difícil, desse momento de tristezas, de apreensão, onde, é claro, a gente sempre inicia as manifestações dizendo que ainda estamos apreensivos, né? Estamos ainda preocupados com o grande desafio que é vencer essa pandemia. Mas a vida segue e a gente não pode ficar imobilizado, a gente tem que trabalhar não só para superar os problemas da área da saúde, mas para minimizar os impactos na economia e retomar o desenvolvimento do país. E o cooperativismo é uma das grandes ferramentas para isso. Nós temos trabalhado muito, de forma permanente. Hoje comecei meu dia antes das 7 da manhã, já fui em 3 cidades distintas trabalhando e fiz conferências simultaneamente ao trabalho de campo. Eu participei de teleconferência com o próprio presidente Rodrigo Maia e com a FPA, participei de uma teleconferência há poucos minutos com o pessoal da área do petróleo e gás, que eu estou defendendo a nova lei do gás, que eu sou coautor, né? Enfim, nós estamos atuando permanentemente também pela internet. E esta programação sobre o cooperativismo, em especial o cooperativismo de crédito, eu não poderia ficar ausente. Não que eu tenha muito a acrescentar. O Almada foi brilhante na análise que ele fez, né? O nosso presidente, como sempre, fazendo uma abertura em altíssimo nível, mas eu quero trazer uma contribuição, acho que o Arnaldo vai na mesma linha, de que nós, para mostrarmos a nossa importância, a nossa força
na hora de votarmos uma reforma tributária, todas essas reformas são importantes e o cooperativismo tem que estar atento. Nós ficamos muito atentos lá na reforma trabalhista, né, e em todas as outras. Mas a tributária, ela é essencial para o cooperativismo. Porque é como se nós tivéssemos, do ponto de vista prático, ela é tão importante como foi a Constituição de 88, onde o cooperativismo figura várias vezes, né, com o destaque da sua importância, não só como atividade econômica, mas do seu papel social. Então, o cooperativismo ele tem já na nossa Constituição, de forma destacada, várias referências à sua importância, mas na hora de escrevermos a legislação tributária ou de fazermos uma reforma, é que nós vamos, na prática, dizer se a gente quer que o cooperativismo continue existindo no Brasil como uma maneira forte de organizar os setores produtivos, de organizar a sociedade para que ela alcance de forma coletiva o bem comum, para que ela alcance a prosperidade de maneira solidária, de maneira eficiente, né? E, para isso, tem que ter o tratamento tributário adequado. Qual que é o grande desafio? É claro que nós precisamos de conhecer a legislação tributária, como o Almada citou alguns exemplos, não tem cabimento você tributar contribuição sobre lucro de uma entidade que já originariamente, ela é estatutariamente, ela é criada como uma entidade sem fins lucrativos. Ela distribui a sobra e aquele que recebeu a sobra, aí sim paga imposto sobre essa sobra. Nosso presidente inicialmente falou, e o vídeo que você apresentou falou de maneira muito clara. Nós não estamos querendo privilégio, nós estamos querendo justiça. Nós não queremos ser tratados de uma forma a nos penalizar, a inviabilizar o cooperativismo. Porque se a reforma tributária for mal escrita, inviabiliza o cooperativismo, acaba o cooperativismo. Você cria uma dificuldade ao invés de criar o mínimo de apoio, que é o que a Constituição preconiza. Mas como é que nós vamos fazer isso? Eu e o Arnaldo? O Evair? Não. Nós temos que ter maioria. E temos que ter uma maioria bem consolidada. E aí o papel das cooperativas lá da base não vão precisar de conversar comigo, porque votando ou não votando em mim, eu nasci foi no cooperativismo, nasci politicamente. Agora é bom que conversem também, mas com quem precisamos conversar? Com um grande número de parlamentares que não fazem ideia do que é o cooperativismo. Nós tivemos uma experiência agora, este ano, quando nós fomos votar uma matéria relacionada à destinação de recursos, renovação de recursos constitucionais para investimentos no Banco do Nordeste e em outros bancos que aplicam recursos de fundos constitucionais, e nós conseguimos incluir uma emenda que dizia que pelo menos 10% daquele recurso seria aplicado do FAT, do Fundo de Amparo do Trabalhador, poderia ser operado por cooperativas de crédito. Algo que parecia consenso absoluto. Para nossa surpresa, o coordenador da bancada do Nordeste fez um cavalo de batalha, obstruiu a votação e só aceitou votar se retirasse do projeto. Por quê? Porque ele entendeu o seguinte: vão tirar dinheiro do Banco do Nordeste para colocar em cooperativismo. Aí eu fui explicar para ele, não vai tirar dinheiro do Banco do Nordeste, nós vamos apenas dizer que parte desses recursos poderão ser operados também por cooperativas de crédito lá do Nordeste, lá na mesma cidade que você está defendendo e que vai fortalecer a cooperativa de crédito. Mas como é que faz isso entrar na cabeça de alguém que naquele momento não tinha compreensão do que é o cooperativismo de crédito? Achava que o cooperativismo de crédito era uma coisa estranha a quem está lá na ponta. E é exatamente o contrário. Então, nós temos um grande desafio para fazer com que as nossas propostas ganhem corpo. Eu estou dando esse exemplo, mas eu vou voltar no tempo. No meu primeiro mandato de deputado federal, eu fiz um trabalho junto com outros colegas, né, Carlos Melles, que já não está mais como deputado na Câmara, faz um trabalho hoje muito bom no Sebrae. Nós fizemos um trabalho ao CB presente para possibilitar as cooperativas de leite poder
se utilizar do crédito de CMS, que estava de créditos de impostos federais, de PIS e COFINS, o crédito do PIS e COFINS. E quando nós íamos debater isso no Ministério da Fazenda, os técnicos do Ministério da Fazenda, eles tratavam como se nós estivéssemos querendo uma vantagem para o cooperativismo. Eles tratavam, alguns deles, tratavam o cooperativismo quase que com um certo preconceito. Meio do tipo assim, vocês são aquela turma que não quer pagar imposto. Um negócio absurdo, uma coisa revoltante. Porque eu sempre disse, desde quando eu fui presidente de cooperativa a primeira vez na década de 80, que cooperativas são verdadeiras coletorias públicas. Ali não tem caixa 2, ali não tem meia nota. Ali o cooperado fiscaliza para o governo, para que tudo seja contabilizado, tudo feito de maneira que o imposto é recolhido. Agora, nós precisamos de conquistar a compreensão desse povo. Eu lembro de um outro episódio, já concluindo. Vocês todos são testemunhas da nossa luta até conseguir transformar o PL 100 na Lei 161/2018, né? 6 de janeiro de 2018. Foram 7 anos. Eu protocolei o projeto no início de 2011. Nós só conseguimos transformar em lei em 2011 um projeto que, no dia que foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado e que está gerando tanto benefício para as nossas cooperativas de crédito que hoje podem operar com as prefeituras municipais, ampliando o seu mercado, ampliando também o seu benefício à comunidade. Por que que nós tivemos dificuldade? No primeiro momento, tinha um pouquinho o dedo de Febraban, mas depois, no final, por incrível que pareça, era Banco do Brasil, era em alguns momentos, Caixa Econômica, e o próprio pessoal do Ministério da Fazenda, dificultando. O Banco Central, até então, não nos compreendia ou não nos ouvia. Hoje, o Banco Central é um grande aliado. E eu acho que a gente superou esse ciúme do Banco do Brasil, ou de pelo menos alguns elementos ali. Mas nós do cooperativismo não podemos nos iludir. Nós somos realmente uma alavanca para o desenvolvimento do Brasil. O cooperativismo de crédito hoje é uma coisa apaixonante. Eu sou da turma, Almada, que começou lá na década de 80, né? Criamos a Cred Verde e a Divicred em Divinópolis na década de 80 e fui o fundador e da primeira diretoria da Cred Minas, né? Que foi, parece que uma da segunda ou terceira central de crédito no Brasil. Naquela época nós estávamos engatinhando. Hoje nós somos um supersônico do crédito. Somos a maior instituição em termos de presença, de benefício prestado a todo o Brasil. Mas não somos ainda conhecido e reconhecido plenamente pelas autoridades que compõem o governo em alguns escalões. O Banco Central é um aliado importante nesse momento. Agora, nós precisamos de sensibilizar mais o ministro Paulo Guedes, nós precisamos de fazer os nossos colegas, todos os líderes da Câmara, conhecer o cooperativismo. E o exemplo que ocorreu com a bancada no Nordeste, que nós do cooperativismo tentamos acordá-los, que não, vocês estão errados, nós estamos facilitando a vida de vocês. Nós não conseguimos. É até um bom dever de casa para nós. Eu acho que nós, Arnaldo, que está nos ouvindo aí, precisamos fazer uma reunião com o Júlio, com os colegas do Nordeste e mostrar a eles que o cooperativismo de crédito tem que crescer lá, como cresceu no sul do Brasil, no centro-oeste, e ele precisa de crescer no Brasil inteiro, porque ele só presta serviço ao Brasil, né? Ao contrário, às vezes, de alguns outros que sugam do Brasil. Então, conta conosco lá na Câmara, mas é muito importante esse recado que eu estou deixando. Vocês precisam nos ajudar a falar com as singulares, que são a grande base nossa, a prestigiar os deputados, mas prestigiar doutrinando o deputado. Chama o deputado lá para dentro para mostrar para ele o que é a cooperativa e fala com ele em reforma tributária, que na hora da reforma tributária ele precisa de seguir a orientação da OCB, ele precisa de seguir a orientação da Frente Parlamentar do Cooperativismo, porque é ali que é o caminho melhor para o Brasil. Abração aí, contem comigo. Vou ter que sair da teleconferência, porque eu vou desligar e entrar aqui numa outra situação. Um abraço, muito obrigado aí pela oportunidade de falar com tanta gente que eu gosto. Obrigado, senhor deputado. Tudo de bom e conte sempre conosco. Um abraço. É o que o deputado falou agora, né? Que o Banco Central foi uma construção, né?
foi uma construção de anos, os mais antigos aí sabem o quanto foi duro chegar nessa construção, nessa credibilidade que o cooperativismo de crédito tem dentro do banco, a respeitabilidade do próprio presidente Roberto Campos, isso sempre demonstrando nas falas dele, isso foi uma construção. A mesma construção, deputado, que temos que persistir na busca, principalmente com Receita Federal, com o Ministério da Economia, que muitas vezes, sim, desconstrói o nosso modelo de negócio e tentam aí, de certa maneira, desvirtuar alguns entendimentos que a gente tem, mas a gente tem certeza absoluta que pode contar com o senhor e com toda a bancada da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Mais uma vez, muito obrigado, deputado, por estar conosco aí. Valeu. E agora, obrigado, então, obrigada, deputado. Agora, então, vamos passar ao nosso líder, deputado Arnaldo Jardim, que representa o ramo crédito na Frente Parlamentar do Cooperativismo. E aí, deputado, fazer uma menção e um reconhecimento do Sistema OCB a todo o seu trabalho. Nesse momento de pandemia, o Sistema OCB recebeu muitas demandas das cooperativas, e não foram somente das cooperativas de crédito. E pela dinâmica do Congresso Nacional, se estabeleceu uma rotina de encaminhamento de votações dentro do Colégio de Líderes. E o senhor tem sido um guerreiro com a gente ali, tem nos defendido nas causas do cooperativismo, e a gente avançou em muita coisa já. O presidente Márcio estava falando de ontem, né, do coroamento aí de alguns vetos importantíssimos ao cooperativismo, em especial o agropecuário. Aí eu faço uma menção, inclusive, de um comentário que veio aqui no chat do nosso amigo Ismael Perina, que já parabeniza o senhor também pela derrubada do veto do Renova Bio, que eu sei que o senhor batalhou muito forte também por isso. E agora, o senhor, como líder, podendo fazer toda a nossa defesa na reforma tributária também. E temos uma expectativa muito boa, deputado. Inclusive, na segunda-feira, recebemos aqui o deputado Aguinaldo Ribeiro, onde trouxe um pouco das expectativas dos prazos, né, dessa votação dentro do Congresso Nacional, mas temos certeza que o senhor, na condição de líder, pode, sim, inclusive, nos ajudar e fazer a defesa dos temas do cooperativismo, nesse tema tão delicado. O deputado Domingos Salles estava falando da ferramenta importante que é o cooperativismo nessa retomada da economia. Eu não preciso dizer para o senhor, porque o senhor também é um cooperativista nato, o senhor sabe dessa importância, e a gente tem certeza que pode contar com o senhor na liderança do Cidadania e também como parlamentar para fazer essas defesas. Deputado, a palavra está com o senhor, seja muito bem-vindo e obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Tânia, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de poder ouvir como ouvi o Almada, e o cumprimentando, quero cumprimentar todas as cooperativas do setor do crédito, que nos orgulham muito. Quero bater continências para o meu presidente, Márcio Lopes de Freitas, que está aí, a toda a sua diretoria, companheiros queridos. Ontem era tarde da noite, o Márcio já me mandou uma mensagem por conta das votações que ocorreram. Muito obrigado, atento, em cima das coisas. Além da menção que fiz ao Almada, vejo aí também o Evandro, que daqui a pouco vai falar. Vou buscar ficar aqui para ouvi-lo, Evandro. Vou até ser mais econômico para poder aprender e ter uma referência aí com você. Estou vendo o Renato, querido, aí também presente. E dando um abraço em você, Tânia, quero cumprimentar a qualidade da equipe que nós temos. Essa moçada bacana que o Márcio, o Renato constituíram aí, que você coordena, que é de muita qualidade. Eu todo dia falo com a Fabiola, tá certo? Hoje já foram 4 vezes. Nós estamos acertando uma emenda para a extensão do Pronamp. Aí eu propus que a gente pudesse botar todos os cooperados para participar e acessar o Pronamp. Aí vimos que o Ministério não quer, porque quando tem a cooperativa não pode ter. Aí já estamos acertando, já está na 3ª versão, nesta tarde, de uma formulação da emenda para dizer o seguinte: quando a cooperativa está no Pronamp, ok, mas tem cooperativas que não entrarão. Então, faculta ali ao cooperado para que ele possa individualmente participar. É assim. Tem sido assim. Foi assim, por exemplo, na votação, na conquista da medida provisória, na votação que deu um alívio. O presidente Márcio estava preocupado. Nós lá na CONAI, eu que sou cooperado da Crédito CONAI, quando às vezes tivemos juntos lá e outras tantas, ou lá em João Pinheiro, que sou cooperado da Credipinho lá,
tá certo? Onde tenho lá uma pequena atividade. Então, nós estávamos preocupados com as assembleias. Conseguimos regulamentar as assembleias, o instrumento virtual, prorrogação, avançamos aí. E ontem foi espetacular. Obrigado, Ismael, pela referência, obrigado a todos. Quero dar um crédito correto. Todos nós trabalhamos, mas teve um grande papel o Alceu Moreira, foi muito firme nas negociações. A negociação última que aconteceu há uma semana atrás, foi lá o Alceu, eu, e ele me designou, vocês sabem que eu tratei concentradamente do RenovaBio e da COSIT-19, que era muito importante para nós, tratou o Sérgio Souza de uma forma muito correta. Então, reconheceu um papel muito importante que teve, como o Júlio tratou de toda a questão do Nordeste. Então, é assim, o espírito cooperativo é na ação parlamentar também, integrar esforços para que todo mundo possa estar aí adiante. O Almada fez um belo apanhado do histórico do cooperativismo, falou da década de 80, falou de períodos, e é lógico que nós temos uma grande referência, que foi há 11 anos atrás, quando foi aprovado o PLC 130, tá certo? E ele foi precedido, todo mundo sabe, daquela gestão que todos nós aqui, porque aqui está o pessoal mais antigo, estivemos envolvidos. Começou com o Henrique Meirelles, o diretor de normas era o Tombini, o Tombini tinha lá um braço direito, que era o Feltrin, que está conosco hoje, até hoje, desde então, tá certo? E está aí o Feltrin, o Almar está dizendo, e eu sei disso, tá certo? Então, tudo isso tem história. Eu me lembro a primeira vez que eu fui falar com o Tombini, que nós fomos lá, e ele falou o seguinte: Arnaldo, é muito desorganizado as cooperativas. Nós estávamos tratando, vocês lembram, na Polícia Federal, das regras de segurança para as cooperativas, porque eles tinham imposto que todas as cooperativas de crédito iam ter exigência igual a agências todas bancárias. E nós conseguimos mudar aquilo. Se aquilo não tivesse prevalecido, tinha sido um custo que tinha matado algumas cooperativas logo no começo ali. Nós invertemos aquela resolução da Polícia Federal. E o Tombini falou, mas o pessoal tem muito maus exemplos, tal. E aí saiu que a ideia? Proatividade, governança cooperativa, que até hoje funciona, e o ente regulador, o Banco Central, se tornou um parceiro. O Almada desenvolve isso, os nossos bancos se consolidaram no setor e o sistema se unificou, né? Então, o estudo é formidável. Quero relembrar que, nesse período, o que nós estamos vivendo? Nós estamos começando a viver o pós-pandemia. Não estou abstraindo o problema, a pandemia ainda está, precisa ser rigorosamente tratada. Mas quando nós votamos marco regulatório do saneamento, vamos votar a lei do gás, quando nós votamos Fundeb, nós estamos começando a olhar para o futuro. E eu estou defendendo e queria pedir o auxílio, primeiro, de todas as cooperativas e do sistema, para que o nosso PLP 27, que fomos lá entregar juntos, comandados pelo Márcio, fizemos antes da reunião, todos estavam lá, acompanhado do Roberto Campos Neto, ao Maia, está tramitando, que é o aperfeiçoamento do 130, do marco regulatório das cooperativas de crédito. A meta, eu me lembro daquela debate que nós fizemos aí na sede do OCB, falei, olha, nós vamos pular o cooperativismo para daqui a alguns anos para 15% do mercado de crédito. E o Roberto Campos, não, vamos para 20%, tá certo? Os dados ainda estão por sair. Almada, acho que a gente tem que correr rápido nisso, porque recentemente o jornal Valor estampou em letras garrafais, dizendo o seguinte, que na crise ampliou a participação dos privados e os bancos públicos diminuíram. Eu quero ainda conferir esse dado, porque os bancos tiveram um mau comportamento na crise. O Banco Central liberou os compulsórios, 130 bi no começo, e eles demoraram muito a botar o dinheiro para andar. Só fizeram isso quando nós fomos para a garantia do Tesouro a cerca de 85%. E eu tenho certeza de um dado, que a participação do crédito, tá certo, das cooperativas nossas, do cooperativismo de crédito, aumentou muito percentualmente nesse momento da crise. Então, assim que nós tivermos esse dado, o Almada está confirmando ali, fazendo um sinal, presidente, Márcio, precisamos fazer um grande barulho disso, porque na esteira disso, nós vamos exigir a aprovação do PLP 27, tá certo? Que é algo que nós queremos fazer de imediato. Reforma tributária.
Falou sobre isso o Aguinaldo e certamente nos orientou, tá certo? Nós ainda não temos certeza do tamanho que vai sair a reforma tributária. Tem hora que a gente começa esse processo e teme que o que está ruim pode ficar pior. Então, nós vamos ter que ter esse critério. Qual é o norte que eu acredito que nós devamos ter? Primeiro, não vamos ter ilusão, muitos acham isso, porque você pega na população e fala, quem é a favor da reforma tributária? Todo mundo vai levantar o braço, tá certo? Mas quando você fala que reforma tributária, aí é a complicação. Todo mundo é a favor da seleção brasileira. Cada um tem a sua escalação, tá certo? Então, a reforma tributária não será só arrecadar mais. Nós precisamos garantir, pelo menos, de que se mantenha a neutralidade da carga tributária. A proposta do governo eleva a carga tributária. Vem na contramão disso. Segunda questão, nós precisamos de ter o debate mais geral. Reforma tributária não é discutir o que arrecada e como distribui. Vai tanto para o Estado, para a União, para os municípios. Reforma tributária é o desenho de um novo modelo econômico. E o que nós queremos? Queremos que, nesse novo modelo, mais inclusivo, solidário e distributivo, o cooperativismo seja reconhecido e cresça. Porque o cooperativismo é um instrumento para promover o desenvolvimento e um desenvolvimento com mais igualdade. Então, nós precisamos ganhar a batalha dessa informação. Eu sei do esforço formidável, gostei dos filminhos, quero que nos mande aí para a gente poder divulgar, já foi muito bom, mas, Márcio, o último esforço agora, acho que demonstrando o que fizeram as cooperativas na pandemia, no crédito, mas vai valer para outros setores. O setor agro está com dados surpreendentes. Eu tive uma reunião detalhada com o Célio Porto, lá com o Zé Eugênio, e eu estou falando de nomes que todo o setor agro, particularmente, conhece, de crédito. O deputado Alceu me deu uma missão lá, eu estou sistematizando algumas contribuições sobre isso. Os dados são surpreendentes. A relação de dispêndio, de custeio, nos meses de junho e julho, cresceram mais de 30% em relação ao ano passado. É uma coisa que nós estamos estarrecidos até. E a questão dos investimentos cresceram numa proporção, nem vou falar o número, para não assustar, até maior. E, repito, com grande protagonismo também das cooperativas. Então, as cooperativas no agro, que temos um papel muito relevante em todo o setor, mas no agro destacadamente, e no crédito, dar esse balanço, fazer uma grande campanha de divulgação para pleitearmos esse reconhecimento durante a reforma tributária. Com relação aos itens, eu estou de acordo com todos. Nós vamos perfilar, vamos defender esses itens lá, do ponto de vista da reforma. Eu estou, como líder do partido, acho que eu consigo garantir que o partido, de uma forma coesa e unânime, se manifeste em todas as nossas teses que foram já expostas aqui. Então, reafirmar esse compromisso. Vou ficar aqui para ouvir mais o Evandro, tá certo? E para depois estar disponível para a gente sentar, particularmente com o setor crédito, o mais rápido que pudermos, com o SECOR, para montarmos essa estratégia. Capitalizar a ação do crédito, tá certo? Do cooperativismo de crédito na pandemia e dar uma boa largada para a aprovação do PLP 27, além de defender os nossos pontos na reforma tributária. Estamos juntos. Isso aí, deputado. Fabiola já tinha me falado com relação à sua conversa sobre o PLP 27, e eu deixei para o senhor contar a novidade aqui. Vamos mobilizar, sim, eu acho que é o momento. Eu acho que é o protagonismo do cooperativismo de crédito acontecendo, já que foi um projeto, né, deputado, muito debatido e muito discutido e alinhado com o Banco Central, né? Eu acho que a gente tem condição, sim, de avançar nesse tema e, na sequência, aí, a gente vai combinar o jogo com o senhor para ver a melhor forma de conversarmos com o Rodrigo Maia e encaminhar esse projeto, que eu acho que é importantíssimo aí para o cooperativismo de crédito. E mais, deputado, nós vamos finalizar esse ciclo de debates e depois concentrar as sugestões de emendas na reforma tributária e apresentá-las ao senhor e a todos os parlamentares, inclusive, que já nos antecederam aqui, porque a gente sabe que o desafio maior é reunir tantos interesses, né?
mas a gente tem certeza que o cooperativismo vai ser muito bem representado e o senhor sempre um belo defensor da nossa causa lá no Congresso. Mas, sem demorar, até porque o senhor também vai ficar aqui para ouvir, né? Passar a palavra, então, ao gerente tributário do Sicredi, que nos cedeu gentilmente aí todos os préstimos aí, todo o trabalho do Evandro Coates, não só no GT, que nós temos um GT, deputado, com todas as representações dos ramos, inclusive para que a gente fique bastante seguros de que nenhum ramo está sendo descoberto, né, quando nós encaminharmos a posição do sistema OCB em torno desse assunto tão delicado aí, que é a reforma tributária. Então, Evandro, é com você, fique à vontade, só lembrando aí do seu prazozinho para no final, aí no tempo, para a gente ter aí um tempinho para os participantes também poderem fazer as suas perguntas. Evandro, é contigo. Obrigado, Tânia. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, pela confiança em poder representar o Ramo Crédito aqui nessa apresentação. Minha saudação inicial, aí meu agradecimento ao presidente Márcio, em nome dele aí saudar todos os dirigentes, conselheiros, diretores das cooperativas, tá? Uma saudação também ao Almada e ao Enio, que são os coordenadores do SECO, em nome deles saudar aí também a todos os diretores executivos e colaboradores das cooperativas de crédito, os deputados aí, o Domingos Sávio e o Arnaldo Jardim, que são parceiros de longa data, muito bom ouvi-los aí. O deputado Arnaldo lembrou várias causas que são extremamente importantes, que tiveram trabalho dos dois, né, engajamento. Lei Complementar 130, 161, nossa, a questão dos planos de segurança foi uma batalha incrível lá no passado, né? Hoje está resolvido, graças aí ao apoio dos deputados. Também, em nome deles, aí, reforçar aí o convite e o engajamento da Frente Parlamentar do Cooperativismo, também agora na reforma tributária. Em nome da Tânia e do Renato, parabenizar e agradecer todo o competente time da OCB, aí é fantástico, a gente interage no dia a dia, né? E também agradecer aí o time do jurídico do Sicredi, muito competente, liderado aí pelo querido Clairton, né? Então, saudação aí a todos eles. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui minha apresentação. Vocês estão vendo aí, Tânia? Sim, já está entrando aí. Beleza. Tá. Então, primeira coisa, do que nós estamos falando aqui, efetivamente, nós estamos falando, como já foi muito bem colocado pelos que me antecederam, dos projetos que alteram a legislação tributária que estão tramitando no Congresso e também o projeto, as duas PECs, 45 e 110, e também o projeto 3887, que foi apresentado agora pelo governo. Então, eu estou colocando aqui, já para fazer uma provocação, são projetos que pretendem aprimorar a legislação tributária com foco na simplificação. Isso realmente é muito louvável para buscar uma maior eficiência tributária e operacional, mantendo a carga tributária. Coloquei projetos porque até para provocar que para ser uma reforma tributária realmente, nós deveríamos também olhar uma coisa um pouco mais ampla, como revisar o papel do Estado, o tamanho do Estado, as prioridades estratégicas, onde é que nós vamos querer investir mais em educação, segurança, saúde, infraestrutura, como é que nós vamos querer trabalhar nesse novo mundo pós-pandemia, qual é a estrutura, para daí pensar na carga tributária e nas formas de arrecadar essa carga tributária, como é que a sociedade quer contribuir para custear essa estrutura, né? Porque senão a gente vai fazer uma discussão aí do que são os projetos e não vai discutir, não vai olhar efetivamente qual é o tamanho e a estrutura e o que nós queremos custear com a arrecadação que será feita, tá? Então, mas primeiro é importante destacar e elogiar aqui também o foco desses projetos, que é simplificar, eliminar uma parte importante desse custo tributário que nós temos hoje, que não é pequeno. Nós temos vários estudos aí do Banco Mundial, da Deloitte, mais recente agora, que o próprio ministro da Economia mencionou há poucos dias, que nós gastamos aí, depende do estudo, 34 mil horas por ano em burocracia, empresas grandes, para poder cumprir com a sua obrigação, simplesmente cumprir a obrigação tributária, nós temos que gastar 34 mil horas por ano. Olha a estrutura, olha o custo, o investimento que isso exige, que é uma ineficiência. Os projetos, eles também procuram mitigar a litigiosidade, né? Trazer mais segurança jurídica. Isso é muito louvável dos projetos.
nós temos hoje 4 trilhões em torno disso sendo discutido em processos administrativos e judiciais. Se a gente trouxer mais seriedade para o processo, mais credibilidade, mais segurança para a questão jurídica, nós vamos trazer mais investimento, vamos ser mais atrativos para os investidores brasileiros e para os estrangeiros, e isso contribui para o desenvolvimento, o crescimento, mais justiça social para toda a população, todo mundo sai ganhando com isso. Também os projetos, tanto os aspectos quanto o projeto do governo, eles focam também em reduzir a cumulatividade. É o mesmo imposto incidindo diversas vezes na cadeia, isso acaba onerando significativamente o produto, os investimentos e a própria produção. Outro louvável desafio aí é manter a neutralidade fiscal. O deputado Arnaldo muito bem colocou. A ideia aqui é que o ônus do tributo ele não recaia na cadeia. Ele efetivamente vai, porque a cadeia vai se creditando. Se os impostos forem realmente aprovados como um IVA moderno, nós vamos ter crédito em toda a cadeia, e o contribuinte final, que é o contribuinte de fato econômico, o consumidor, é que vai, no preço do produto e do serviço, ter a incidência da carga. Bom, o presidente Márcio já colocou, os vídeos também mostraram, uma das principais preocupações que a gente tem é preservar realmente o adequado tratamento tributário, e foi conquistado a duras penas, mas não como um favor, não como um benefício, não como um privilégio, porque não é. Nós estamos falando de um modelo cooperativo em que os donos são os usuários, são os clientes e são os que operam com a cooperativa. E o que vem dos donos para a cooperativa não é nada mais do que o custeio do custo, né? A Almada também colocou muito bem, as cooperativas são sem fins lucrativos. Então, se eu for pensar em instituir tributos, que é para ter uma ampla base de incidência sobre receita, sobre faturamento, não tem como a gente considerar ingressos e ressarcimento de custos que são gerados pelo ato cooperativo como faturamento e receita. Isso é uma premissa que é importante que isso esteja claro para todo mundo. E nas propostas que estão sendo discutidas, nós já tivemos a oportunidade de contribuir com a OCB e a OCB apresentar, junto com a Frencop, propostas de emenda que já estão acatadas na PEC, no projeto 110, então já apresentadas também na PEC 45, para preservar o adequado tratamento tributário do ato cooperativo e reconhecê-lo, reforçar o reconhecimento na Constituição. Aqui, para a gente, como a gente não está ainda falando propriamente, como mencionei, de uma reforma tributária, mas os projetos que estão vindo, eu vou focar aqui nos projetos do governo, a promessa é manter a carga tributária em torno de 35% do PIB, né, e reduzi-la ou calibrá-la toda vez que houvesse algum aumento decorrente das alterações tributárias que se pretende fazer. Primeira fase, então, que o governo está nos trazendo é um projeto de unificação do PIS/COFINS. É uma legislação complexa, ampla, né, complicada, né, com uma série de deturbações, e que a unificação simples dela já vai contribuir muito para a questão da simplicidade e da redução da burocracia, desde que a gente consiga calibrar bem os ajustes aí que precisam ser feitos. A alíquota geral está indo para 12%, a alíquota para as instituições financeiras e cooperativas de crédito está indo para 5,8%, temos aí um aumento, a princípio, nas alíquotas e possivelmente na carga tributária. Na sequência, o governo está sinalizando que vai vir com a mudança no IPI, através de uma PEC, para torná-lo um imposto mais seletivo, para incidir sobre determinados produtos e determinados serviços, e possivelmente também acabando com a CID, que pode ser incorporada aí à CBS. Então, isso aí está previsto para vir no segundo semestre. Na terceira fase, uma mexida, pelo menos são as sinalizações do governo, uma mexida no imposto de renda da pessoa física e jurídica, com o indicativo de reduzir o imposto na pessoa jurídica, de 34% a 25%, mas, por consequência, aumentando a incidência na pessoa física, seja via tributação dos lucros e dividendos, ou criando uma faixa adicional, mesmo que se aumente e se crie mais uma faixa também de isenção na base da cadeia. A quarta fase, mais complexa, ela prevê aí uma desoneração da folha de salários, e a sinalização, para que a gente possa ter uma visão geral, é de que ela depende de como é que vão andar a primeira, a segunda e a terceira fase. Se a primeira e a segunda fase gerarem recursos,
essa sobra de recursos, em tese, seria utilizada para compensar uma redução da carga tributária na fase 4. Então, aqui, procurei trazer uma pequena balança tributária que a gente consegue ter, especialmente os dirigentes, os deputados, uma visão do que tende a aumentar e o que pode diminuir na tributação com esses projetos. Então, pode ter aumento de tributação na cesta básica, redução das deduções das pessoas físicas, tributação dos lucros e dividendos, e pode ter redução aí de alguma faixa, extinção da CID, desoneração da folha. Esse balanço é que seria importante que ele fosse olhado e entendido profundamente antes da gente aprovar os projetos, né? Para que a gente possa ter, especialmente o Congresso, possa ter a visão geral, os cálculos, as análises, os impactos, para depois a gente avançar nos projetos. Falando especificamente da CID, nós estamos falando de uma contribuição social sobre operações de bens e serviços, é para incidir sobre o consumo, uma base ampla, né? E ela visa substituir o PIS/PASEP, o PIS sobre a folha, a COFINS importação e o PIS/PASEP importação. Então, já é aí uma unificação, tende a contribuir para uma simplificação, mas tem alguns pontos que a gente precisa ficar atento. As diretrizes que o governo está colocando para a incidência dessa CBS é uma incidência ampla sobre o consumo, então aqui a gente precisa ficar muito atento, porque quando a gente fala de tributação ampla sobre bens e serviços, dependendo como for estruturado, o ato cooperativo pode ser tributado, as cooperativas podem ser tributadas, e como o deputado Domingos Salve falou, corre-se um risco aí para o cooperativismo como um todo. Incidência em todas as etapas econômicas, com crédito financeiro, com uma alíquota uniforme de 12%, e com algumas exceções, como para as instituições financeiras, uma alíquota de 5,8%. A ideia é trazer mais transparência, é trazer mais simplificação para o processo, mas tudo isso tem que ser muito bem estruturado. Algumas considerações iniciais aqui que são importantes a gente ter presente, que uma mudança que o projeto traz, fruto de uma longa discussão judicial, inclusive de posicionamento do Supremo, que declarou inconstitucional as ampliações de base de cálculo do atual PIS/COFINS, que o governo pretendeu fazer no passado, antes de alterar a Constituição. Agora nós estamos indo para um conceito de receita bruta focado na atividade econômica, atividade fim, atividade empresarial da empresa. Tá? Com isso, nessa atividade fim, não estariam inclusas receitas não operacionais e também não estariam inclusos os tributos ICMS, ISS e a própria CBS, que isso já é um grande avanço, tá? Porque também é fruto do posicionamento do Supremo sobre essa questão. Então, isso também tende a contribuir para uma maior eficiência tributária nessa contribuição. Para a gente entender, primeiro conseguirmos todos ter uma compreensão geral de como é que seria essa incidência, é como se a gente fosse fazer um caderninho e no lado esquerdo a empresa fosse colocar todas as suas receitas de vendas de bens, serviços e mercadorias que ela tem no mês. Tá? Pega todas essas receitas, desconta as devoluções, as vendas, os descontos que ela deu e os tributos, multiplica isso por 12 e ela terá a CBS apurada, o valor da CBS apurada. No lado direito, em que ela tem todas as suas compras, ela vai apurar todos os créditos de CBS destacados nas notas fiscais de compra. Pega a CBS apurado, menos os créditos que ela tem nas compras que ela fez, um menos o outro, vai resultar na CBS a recolher. A grosso modo, para as empresas em geral, o funcionamento de um tributo não cumulativo é dessa forma na sistemática do IVA. Quando a gente vai trazer isso para as instituições financeiras e para as cooperativas de crédito, a lógica geral é que a base de cálculo vai ser apurada pegando total das receitas do mês, decorrentes do objeto social principal da instituição financeira, no nosso caso, menos os ingressos do ato cooperativo. Tá? E por que menos? Porque o ato cooperativo, como já mencionei antes, ele não gera receita ou faturamento para a cooperativa. É uma hipótese de não incidência pura e simples. Por isso também que a terminologia isenção tecnicamente não é adequada, porque ela passa a conotação de favor, de benefício fiscal, e não é isso que a gente está tratando aqui.
nem que se diga que seja uma isenção declaratória, declarativa. Ela pode ser revogada com uma simples medida provisória, ela seria revogada e depois teríamos de novo toda uma discussão judicial, como já tivemos no passado, e isso reforça aqui, iria contra uma das premissas dos projetos, que é a segurança jurídica e redução da litigiosidade. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Menos os ingressos do ato cooperativo, então, menos as deduções e exclusões permitidas pela legislação, que eu vou mostrar logo para frente. Multiplica isso pela alíquota da CBS e teremos a CBS a recolher. Nesse caso aqui, das instituições financeiras e também das cooperativas de crédito, é um regime próprio, não tem cumulatividade aqui da CBS e, portanto, também não tem apropriação de créditos, tá? Esse é um ponto bem importante, é um regime próprio, é uma das exceções dos projetos, porque no mundo todo, uma das dificuldades de todo mundo que fez alterações na legislação tributária para criar um modelo de IVA, é muito difícil você conseguir enquadrar instituições financeiras, eu diria até cooperativas, em geral, dentro de uma modelagem de IVA, porque a lógica de funcionamento de operação, e no nosso caso, até pelo ato cooperativo, que demonstra para o mercado que a cooperativa e o associado são uma coisa só, é muito complexo você colocar isso dentro de uma lógica de IVA, porque para o mercado seria como se o mercado estivesse comprando ou vendendo produtos e serviços para as pessoas físicas dos associados, porque a tributação nas cooperativas se dá na pessoa física ou jurídica do associado e não na cooperativa. Aqui estou trazendo um breve comparativo, então, para a gente ter a compreensão das mudanças em relação às cooperativas de crédito. No lado esquerdo, nós temos a sistemática atual nossa de tributação. O que as cooperativas de crédito recolhem hoje? PIS, COFINS sobre a receita, né? Receitas menos as exclusões, sai fora o ato cooperativo, e toda vez que exclui o ato cooperativo, a gente recolhe PIS-folha. Nessa base de cálculo atual, a gente exclui as sobras. Tá? Na nova modelagem da CBS, nós estamos tendo uma tributação prevista sobre a receita bruta da atividade principal, das instituições financeiras e das cooperativas de crédito, com uma prevista isenção, suposta isenção, que eu já mencionei, não é isenção, e devemos ajustar isso no Congresso para contemplar, assim como já consta na proposta de emenda à Constituição que apresentamos, para reconhecer a não incidência pura e simples de qualquer tributo que incida sobre faturamento, receita, lucro, acréscimo patrimonial, sobre o ato cooperativo. Então, aqui já temos uma primeira proposta de emenda para a gente ajustar isso. Também hoje temos aqui previsto um aumento de alíquota para 4,65 para 5,8. Aqui também o projeto prevê algumas exclusões, mas também eu já vou mostrar para frente algumas exclusões muito importantes para preservarmos a neutralidade, o equilíbrio, a segurança jurídica, a mitigação da litigiosidade. Temos que assegurar via emenda as exclusões que nós já temos hoje, como a exclusão das sobras, para que a gente possa manter um sistema tributário eficiente e justo também para as cooperativas. Como o presidente Márcio falou, a gente não quer privilégio, não quer benefício, não é disso que está se tratando, mas de um sistema justo para a tributação das cooperativas. Também aqui, nesse quadro, a gente consegue visualizar como é que os bancos cooperativos estão sendo tributados hoje. Então, os bancos cooperativos tributam PIS, COFINS sobre a receita, com algumas exclusões, a 4,65, não contribuem com PIS-folha e estão tendo aí uma alíquota de aumento para 5,8. Isso também representa aumento de alíquota, tá? E aumento de base de cálculo, porque algumas exclusões que se tem hoje não estão previstas para se manter dentro do novo projeto. E eu destaquei em amarelo, aqui já para chamar a atenção, do impacto bastante importante que o projeto está trazendo uma insegurança jurídica e um risco relevante para as associações civis sem fins lucrativos de direito privado e para as fundações de direito privado. E aqui eu chamo a atenção para o nosso FGCOP, que é uma associação civil sem fins lucrativos, assim como as entidades de fundos garantidores dos sistemas cooperativos, os institutos de educação dos sistemas cooperativos, as fundações de educação dos sistemas cooperativos, que, dentro da nova modelagem, está previsto que
podem vir a ser enquadradas no regime não cumulativo com uma alíquota de 12%. Então, também, para a gente não ter litigiosidade para frente, para a gente ter segurança jurídica, para a gente ter uma modelagem adequada de tributação e não ficar sujeito à interpretação futura de quem quer que seja, podendo entender que, olha, estou falando aqui de uma associação, esses ingressos que tem aqui são fruto da atividade principal dessa associação, então eles configuram receita bruta e estariam sujeitos a uma tributação de 12%. Isso, como o Almada mencionou antes, o deputado Domingos Sávio, acabaria com essas associações, porque é inviável que contribuições dos sócios para uma associação ou para uma fundação sejam caracterizadas como receita bruta nos termos que a nossa Constituição previu a possibilidade de se utilizar receita bruta para a incidência de tributos. É um conceito completamente diferente. Receita bruta na Constituição está no contexto de receita que provém da venda de produtos, serviços e mercadorias, né, e da prestação de serviços com um intuito lucrativo. Tá? É uma característica fundamental tanto das cooperativas quanto das associações, das fundações, das entidades beneficentes, das entidades recreativas e culturais, são serem sem fins lucrativos. Então, não faz nenhum sentido deixar desta forma e a recomendação aqui é que a gente já apresente uma emenda para ajustar isso. Dentro das deduções gerais que existem hoje na legislação atual e dentro da proposta da CBS, grifei algumas aqui, né, que não estão previstas na legislação da CBS, que é o resultado positivo da avaliação de investimentos, lucros e dividendos decorrentes de participações. Esses dois primeiros, a gente até pode entender e consensar de que eles são receitas não operacionais. Né, e como receitas não operacionais, não estariam sujeitos à incidência da CBS. Mas assim como também as receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado. Mas, eventualmente, de novo, pela segurança jurídica, para mitigar a litigiosidade, para ter tranquilidade em relação a isso para o futuro, seria também pertinente e adequado a gente pensar em deixar isso tranquilo dentro da legislação, para que no futuro a gente não precise discutir isso de novo. Porque como o próprio Supremo está dizendo já em algumas discussões, perguntas e respostas e exposição de motivos não são lei, tá? E depois elas são justificativas para aprovar um projeto agora, mas no futuro alguém pode entender diferente da leitura e a gente fica sujeito aí a uma insegurança jurídica. E aqui, dando destaque agora, já caminhando para a parte final, das exclusões específicas das cooperativas de crédito que não estão contempladas no projeto de lei 3887, apresentado pelo governo, que institui a CBS e que eu entendo que nós temos que ter uma atenção especial da Frencop, nós todos aí do segmento cooperativo, mobilizarmos a nossa base para que, junto com o reconhecimento da não incidência tributária sobre o ato cooperativo, a gente assegure a exclusão da base de cálculo desses 4 itens que já estão previstos hoje na legislação, como as sobras brutas antes das destinações para os fundos, os valores recebidos de seguradoras e órgãos públicos para liquidação de créditos, que é muito o nosso seguro agrícola, é o Proagro, tá? Isso não configura receita também. Valores arrecadados com a venda de bens recebidos em dação de pagamento de associados. Então, eu tenho, se for recebido em dinheiro, é ato cooperativo. Mas se eu recebo um bem para liquidação, depois eu preciso vender, posso ter que vender para um terceiro, e hoje já temos o reconhecimento que até o valor da dívida, isso é um mero ingresso e, como tal, não configura receita. Da mesma forma, e não menos importante, as receitas financeiras das aplicações, seja na singular, na central, na federação, na confederação e também no mercado, porque para as cooperativas de crédito já está consolidado na jurisprudência de que as aplicações no mercado são ato cooperativo, porque são parte do objeto principal pelo qual um associado cria, os associados criam a sua cooperativa de crédito. Alguém poderia dizer que isso seriam receitas não operacionais, mas vamos lembrar que nós estamos tratando de instituições financeiras, de cooperativa de crédito, em que fazer a gestão do dinheiro, aplicar dinheiro, emprestar dinheiro, é a atividade principal. Então, de novo, pela segurança jurídica,
pela menor litigiosidade, a recomendação é que a gente assegure isso dentro do projeto de lei através de emenda. Aqui, só para espelhar, não vou detalhar, que as deduções gerais das instituições financeiras estão preservadas, então isso já é um passo importante para a legislação também para as cooperativas de crédito. Então, aqui é um avanço que está mantido e é importante que seja preservado desta forma. Então, como conclusão, né, para ficar à disposição aí também das perguntas, pela avaliação inicial que nós fizemos, junto com os colegas que atuam na comissão tributária, no jurídico do Sicredi e dos demais sistemas, que são muito engajados e muito comprometidos e muito competentes nessa análise dos aspectos tributários, a gente entendeu que é importante para preservar o adequado tratamento tributário, segurança jurídica e menor litigiosidade, que a gente contemple, com o apoio aí dos parlamentares, deputado Analo Jardim, o deputado Domingos Sávio e os demais parlamentares da FRENCOP, via emenda, asseguremos a não incidência pura e simples da CBS sobre os ingressos do ato cooperativo, a gente preserve as deduções e as exclusões que já estão previstas na atual legislação do PIS/COFINS, conforme eu destaquei aqui nos slides anteriores, e também, muito importante, que a gente preserve no texto legal da CBS a isenção que as associações sem fins lucrativos, as fundações, as entidades recreativas, estamos falando aí dos nossos clubes, das associações, associações de pais e mestres, clubes de mães, os clubes aí pelo interior do país que são organizados como associações, que não têm receita nos termos que eu mencionei aí previsto na Constituição, que a gente assegure essa isenção que já está prevista na legislação, também para mitigar um risco de aumento da carga tributária, também para os fundos garantidores, que existem para garantir e assegurar aí a solidez e o desenvolvimento e a liquidez do sistema cooperativo, é que nós estamos propondo essas medidas. Da minha parte, mais uma vez, eu agradeço aqui imensamente pela oportunidade de todos e fico aí à disposição para seguir contribuindo com o debate, com a construção das emendas e os próximos passos da nossa discussão. Muito obrigado, Tânia, espero ter sido aí o mais fiel possível ao tempo. Excelente, Evandro, excelente, como sempre. Com certeza, vamos precisar muito de você ainda aí. Mas, Evandro, a gente tem visto muitos discursos já em torno das instituições financeiras nessa reforma tributária, né? Inclusive, o nosso pessoal técnico está aqui respondendo às indagações do nosso público, mas um questionamento aí quando se fala, né, das instituições financeiras, nas quais, obviamente, se incluem as nossas cooperativas de crédito, né, vem sendo comum uma crítica de que o aumento da alíquota para o setor é menor que para os demais. Na sua opinião, isso se mostra como um tratamento mais benéfico ou, na verdade, também trará alguns ônus? O que você nos diz, Evandro? Não me parece que tenha sido feito no intuito de benefício, tá? Até porque, pelas próprias discussões que a gente já fez com o Ministério da Economia, eles tentaram apenas fazer, nos dois regimes, no não cumulativo e no cumulativo, uma calibragem das alíquotas. Mas, pelo que a gente viu, com as exclusões de base de cálculo hoje previstas e que não estão contempladas no projeto, ao final deve resultar num aumento de alíquota e aumento de carga tributária. Pelas simulações que nós fizemos, inclusive, para os bancos cooperativos, que são bancos, para as cooperativas de crédito, o projeto mostra, sim, um aumento de carga e um aumento de base de cálculo. Então, não estou vendo aqui essa menção aí de benefício em relação às instituições. A proposta é um regime próprio, justamente porque é muito difícil você moldar e incluir instituições financeiras e cooperativas de crédito dentro de uma lógica de IVA, né? Isso não é a dificuldade do Brasil. Todos os países que fizeram reformas tributárias recentemente se depararam com isso e criaram modelos similares ao que está sendo proposto aqui no Brasil. Aí, Evandro, às vezes tem uma confusão de conceito mesmo, né? Que a gente precisa, obviamente, estar atento e combater isso, porque eu acho que é importante nas discussões. Perfeito. Né? Isso aí. Obrigada, Evandro, mais uma vez. Deputado, o senhor citou o agropecuário antes. Ontem nós tivemos essa mesma discussão do setor, com planilhas trazidas, inclusive, por especialistas,
das quais a gente faz questão de entregar ao seu gabinete, ao senhor, para o senhor minuciosamente aí, comparar, como o Evandro fez hoje aqui para o cooperativismo de crédito, que eu acho que pode aí, com certeza, elucidar muitas dúvidas que o senhor e toda a bancada tenham com relação aos impactos, em especial, dessa reforma para o nosso setor, né? Eu agradeço muito, eu quero sim, assim como essa apresentação do Evandro também, fora o trabalho lá, no sentido da mobilização, o Renato acompanha isso muito bem aqui, o Ricardo Saboia, da UCESP também, que está aí com contato conosco. Nós temos, o Edivaldo Delgrande, quem coordena agora, o nosso presidente aqui em São Paulo das cooperativas. Nós temos um fórum do setor agro, que reúne as entidades, e nós temos um fórum parlamentar também. E nós tivemos uma reunião há 2 semanas, o tema foi esse, reforma tributária, e eu vou fazer chegar o estudo geral, isso nós já tínhamos encaminhado, e esse específico do Evandro também aí, por favor. Ótimo, pode deixar. A gente reúne tudo isso aí e manda para o senhor. Ok? Renato, não sei se você quer fazer algumas considerações aí, antes do nosso fechamento. Ao enaltecer aqui a efetiva participação dos painelistas, vou chamar assim, e do pessoal todo aí acompanhando, assistindo ainda. Estamos aí com 160, 157, 160 pessoas acompanhando, mostra aí o engajamento das lideranças, os dirigentes do cooperativismo de crédito, o pessoal das unidades estaduais. E, Almada, você trouxe uma questão muito importante, que são fundamentos imprescindíveis para os processos nossos de base, de defesa, em todo esse conjunto aí, agregado a questões técnicas complementadas pelo Evandro, essa balança tributária, a lógica geral e os impactos preliminares já mensurados, é fundamental. Então, junto, né, presidente Márcio, não temos dúvida que com essa equipe técnica toda fazendo essa construção junto conosco, nessa relação institucional, é fundamental, porque nós temos falado que a gente tem que cuidar muito para, no mínimo, preservar a competitividade das cooperativas. Não podemos, de forma alguma, colocar em risco a competitividade das cooperativas frente ao mercado, seja aqui as financeiras e todos os demais ramos. Assim como, e o Evandro destacou bastante na fala dele, as questões de judicialização possíveis, aí, os litígios possíveis, né? Esse também é uma atenção que nós temos que ter muito para mitigar toda essa insegurança jurídica que o Evandro trouxe com bastante propriedade. E aqui, presidente, a gente também tem enaltecido, então, esse engajamento das cooperativas, das lideranças, e esse engajamento passa pelo processo técnico de suporte e pela base, como muito bem falou o deputado Domingos Sávio e o deputado Arnaldo Jardim, a questão do fortalecimento da nossa base, conjunto com os parlamentares. Isso é fundamental, pessoal, fundamental, e são gigantes, estão nos defendendo aí. Mais uma vez, Arnaldo, que está conosco ainda, agradecer aí a sua dedicação, o seu empenho, o seu comprometimento aí nessas defesas do cooperativismo brasileiro. Então, o fator de sucesso sim, essa Francop fortalecida, um grupo técnico altamente especializado, dando esse suporte todo, e essa unidade, a unidade nossa, enquanto organização nacional, enquanto organização estadual e cooperativas. Esse conjunto, esse tripé aí, com certeza, é um fator de sucesso para a gente fazer as melhores defesas desse processo, que é extremamente sensível ao cooperativismo brasileiro e às nossas cooperativas. Então, eu saio dessa tarde engrandecido com os aprendizados aqui que recebi e feliz dessa motivação e do engajamento de todas as lideranças conosco. Presidente Márcio, essa é a minha parte. Tá sem áudio aí.
Perfeito, Renato. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Antes de devolver para a Tânia, para o Almada, o que eu tenho aqui a comentar é o agradecimento a você, Evandro. Brilhante apresentação. E você pegou o espírito da Fabiola, acelerou no processo e relatou o caso completo. Essa capacidade de sintetizar tudo, eu acho que nenhum outro, né, eu vi até agora, sintetizar tanto volume, tanto conhecimento numa fala tão rápida. Mas é importante saber, e eu tenho certeza que o Arnaldo e os companheiros que estão lá vão saber que tem do nosso lado segurança, firmeza, que nós não estamos trucando sem carta, né, Arnaldo? Nós jogamos truco, mas quando nós trucamos, nós temos zap. E tem zap do porte do Evandro, do porte do Almada. Agora, é fundamental isso que você falou, Renato. Isso eu estendo a cada um dos que estão nos ouvindo, os presidentes, os representantes. Nós entramos numa nova era da humanidade. Nessa nova era, a representação legítima política é fundamental. Se nós não tivermos representação legítima, nós não nos fazemos representar e nós estamos fora do jogo. Isso que eu venho insistindo há muitas eleições está se tornando cada vez mais uma realidade, gente. Vamos buscar compromisso com os parlamentares que estão na nossa base, porque faz uma diferença tremenda. Pessoas com compromisso do Arnaldo Jardim, do Domingos Sávio, fazem uma diferença tremenda. Então, nós, como sociedade organizada, como futuro da humanidade mesmo, eu tenho a ousadia de dizer que nós somos o futuro da humanidade, nós temos obrigação de nos organizar e apoiar realmente uma frente parlamentar séria, legítima, que vai representar os nossos interesses lá. Muito obrigado, viu, Arnaldo? Muito obrigado por tudo. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, mas esse trabalho precisa crescer nesse Brasil. O cooperativismo merece crescer e você tem nos ajudado muito. Muito obrigado a todos. Eu dou um grande abraço a cada um de vocês e devolvo a palavra para a Tânia, para encerrar, que encerra muito melhor que eu ou o Almada, que é o nosso coordenador do SECO. Encerra não, presidente, foi ótimo, muito emocionante aí essa fala. E, doutora Almada, mais alguma consideração? Tudo certo? Então tá bom. Amanhã, lembrando a todos, é claro que aqui o público é mais focado no ramo crédito, mas amanhã teremos a sequência, deputado, com o ramo transporte, um ramo também muito importante que tem se destacado aí nesse momento de pandemia, e muito antes, né, mas nesse momento de pandemia, um público, um ramo que esteve à frente aí para abastecer o nosso país e não deixar a peteca cair, como diz o presidente. Então ali, com o deputado Celso Maldanha, também o deputado Hugo Leal, que se destacam em alguns temas específicos aí para o nosso ramo transporte. Então, amanhã, no mesmo horário aqui, estaremos nessa discussão específica desse ramo. Agradecer imensamente, batemos 192 pessoas que nos acompanharam aqui hoje, eu acho que foi bem produtivo, e com certeza aí na sequência, como o Renato falou, na linha do engajamento, podemos apresentar aí todas as propostas do sistema e ser contemplados aí com resultados bem promissores, em especial aqui para o cooperativismo de crédito. Muito obrigado pela participação de todos e até amanhã aos que nos acompanharem também no dia de amanhã. Abraço! Obrigado.